Boa noite, irmãos. Feliz ano novo para você. Parece que o ano agora vai começar, né? Depois do carnaval, em muitos lugares do nosso país, o ano dá início. Então, para você que está chegando de férias, feliz ano novo. Vamos retomar as nossas atividades. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que nos acompanha pela internet, a nossa saudação, nosso abraço fraterno. Continue conosco durante toda a programação dessa noite no nosso culto vespertino. Abra sua Bíblia comigo, Atos 2, 42 a 47. Faremos a leitura responsivamente. Vamos nos pôr em pé? Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos responderão o versículo seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A narrativa do livro de Atos traz para a gente a atmosfera da igreja naqueles primórdios, e a atmosfera da igreja era encharcada de amor. E o hino que nós vamos cantar, hino de número 178, trabalha essa temática, a excelência do amor na vida de cada um de nós. Louvemos ao Senhor.
Te rendemos graças, Senhor, por esse final de tarde, pelo Teu cuidado renovado sobre cada um de nós, pelas Tuas misericórdias, ó Deus, que desde amanhã, ó Deus, se renovaram sobre a vida de cada um de nós. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque se aqui estamos é porque até aqui a Tua boa mão nos sustentou. Nós, ó Deus, tributamos este louvor e todo este tempo de adoração ao Teu nome, em reconhecimento, ó Deus, em devolução, em culto de engrandecimento ao único que é digno de receber toda a adoração. Seja servido nessa noite, ó Senhor, acolher, ó Deus, a nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações como expressão de fé, de alegria e de gratidão do coração de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, continuaremos louvando ao Senhor com os cânticos espirituais. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás juntinho do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás juntinho do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, A gente acabou de ler sobre como a igreja primitiva funcionava e como todos viviam em comunhão. E eu queria te convidar a fazer parte dessa igreja que a gente lê em Atos. Da gente poder cantar, que é precioso a gente ter um ao outro. E eu queria te convidar a falar isso para quem está perto de você, para que a gente não apenas leia isso, mas viva isso também como igreja. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo
e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado E bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós queremos conhecer nessa noite, se há conosco alguém que nos visita pela primeira vez. Você que está nos visitando, nós queremos estender a você
nosso abraço fraterno, e os diáconos da igreja estarão entregando uma lembrança para você. Alguém que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-los. Aqui à frente nós temos, lá atrás, pedir para o pessoal que se coloque um instantezinho em pé, que facilita a chegada dos diáconos até vocês. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Ali do lado, isso, Sidney. Deus os abençoe, sejam bem-vindos, voltem outras vezes. No boletim da igreja você tem aí as diversas programações semanais, no final de semana. Seja bem-vindo e participe conosco nas demais atividades. Por falar em demais atividades, coloca para a gente aí o videozinho. Veja lá, a vida ficou difícil, puro desânimo, o ano nem começou, o casamento já não tem mais jeito, não existem perspectivas de melhora financeira na sua vida profissional, você recebeu notícias que também não tem muita esperança quanto à melhora de saúde. A gente quer fazer um convite para você, a partir de quinta-feira agora, venha celebrar conosco o sobrenatural de Deus, toda quinta-feira, de quinta agora até a quinta que antecede a Páscoa, são 7 semanas, nessas 7 semanas nós estaremos estudando os 7 milagres de Deus no Evangelho de João, 7 semanas da gente pensar nas coisas tremendas, como Deus é capaz de tirar a gente de determinadas situações onde há falta e nos colocar em lugares onde há algo sobrando, excessivo. Venha participar conosco, é um tempo de oração, é um tempo de louvor, será um tempo também de estudo da palavra do Senhor. Toda quinta-feira, a partir desta quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, até a quinta que antecede a Páscoa, nós teremos esse momento de celebração das coisas tremendas que Deus é capaz de fazer. Joia. Também queremos lembrar os irmãos que a partir de domingo agora, as classes de escola dominical retornarão às suas atividades funcionais normais. No boletim da igreja, você já tem, lá na última página, você já tem as novas salas da escola dominical, os professores, os temas, os nomes das classes, para que você desde já esteja se identificando com as mesmas. E domingo agora, nós teremos aí um hiato entre o culto das 9, que vai terminar um pouquinho mais cedo, e o início da escola dominical, para que a gente tenha um momento de oração e de agradecimento à reforma do edifício Caluf. Esse edifício logo da frente aqui, quando você sai do espaço de adoração, passou por toda uma revitalização, as salas ganharam uma implementação, uma estrutura nova, onde várias salas de escola dominical estarão funcionando. Então nós estaremos inaugurando ou reinaugurando esse espaço nesse domingo. Então queremos te convidar para vir participar do culto das 9 e já ficar para a escola dominical, encontrando aí o tema que melhor se encaixa o seu desejo de crescimento espiritual, de aprofundamento na palavra de Deus. Esses são os avisos importantes e pertinentes que nós temos nesse final de tarde. Também, ato contínuo do nosso culto, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 26 e 27, assim diz a palavra: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quero convidá-lo a um momento de recolhimento espiritual, um momento de oração, não apenas um momento de confissão de pecados, mas também um momento de intercessão pelo nosso país. Hoje pela manhã a gente estava meditando que quem semeia na carne, colhe corrupção, diz a palavra de Deus. E uma nação cujo tema do livro de Jorge Amado é o país do carnaval, tem que também, de fato, ler o Correio Brasiliense que diz: somos o país da corrupção.
quem semeia na carne, colhe corrupção. Vamos interceder pelo nosso país, vamos interceder também pelos nossos missionários, entre eles o José Dilso. Essa semana teve uma carta do José Dilso que circulou pela internet. Vamos interceder por todos aqueles que estão também enfermos, os enlutados. 2 famílias da nossa igreja, essa semana, tiveram o pesar de terem aí falecimento de 2 dos seus membros. Vamos orar, vamos interceder nesse instante. Feche seus olhos, enquanto nós oramos silenciosamente, o silêncio será quebrado com a participação do grupo de louvor da mocidade. Eu não posso mais olhar atrás. Se a cada dia eu te quero mais. Teu Espírito me libertou. Eu não posso mais olhar atrás. Se a cada dia eu te quero mais. Teu amor me conquistou. Posso mais olhar atrás. Se a cada dia eu te quero mais. Teu Espírito me libertou. Eu não posso mais olhar atrás. Se a cada dia eu te quero mais. Levanto as minhas mãos pra te dizer: és precioso Senhor, não há outro como o teu amor. És precioso Senhor. Eu te quero, eu te quero, eu te quero. És precioso Senhor. Não há outro como o teu amor. És precioso Senhor. Eu te quero. Vamos nos pôr em pé. Quero convidá-la a estender as mãos, a pessoa que está do seu lado. Vamos orar de mãos dadas nesse instante. Pai, nós queremos neste momento erguer a nossa voz, e a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Não existem bulas e métodos, ó Deus, que possam fazer com que o Senhor de fato venha mover-se em nossa direção, a não ser, ó Deus, um coração quebrantado. Nós queremos nessa hora, Deus, levantar a nossa voz diante do teu altar, Deus, interceder pelas nossas vidas, também pela nossa nação, pelos nossos missionários, pelas famílias enlutadas, pelos aqueles que estão no boletim registrados, ó Deus, como enfermos, necessitados, afligidos, abatidos. Senhor, desperta, Senhor, o coração, põe-os em pé, fortalece a fé. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus, que, ó Deus, nos irmanou e nos ensinou, como família da fé, orarmos juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sentai-vos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 92, como está indicado no nosso boletim, a parte de ingratidão. Vou ler do versículo 1 ao 5, enquanto nos preparamos para esse momento tão solene, onde entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nos consagramos, na verdade, ao Senhor, por tudo que Ele nos tem feito. Salmo 92, verso 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, a anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Irmãos, quando a gente medita na palavra de Deus e nos colocamos nas mãos dele e deixamos que o Espírito Santo haja na nossa vida, nós nos transformamos. E se nós olharmos nesse instante para um espelho, para algo que esteja à nossa frente, ou alguém que esteja ao nosso lado, vai dizer, como nós falamos e cantamos hoje, quero mostrar amor. Mostra o amor. Abre o coração, reforma o coração. Eu li há pouco tempo um livro intitulado Manual do Espírito Santo, e teve uma coisa especial que me tocou naquilo. Era uma das lições curtas, rápidas, que dizia o seguinte: o que nós devemos trabalhar na nossa vida espiritual? Momentos assim, entre nós mesmos, nos colocamos na mão do Senhor e pedimos orientação. E lembra o seguinte, que o melhor sinal que tem para a gente saber o que eu estou precisando trabalhar na minha vida espiritual é justamente aquilo que mais me afeta, é aquilo que eu não gosto de falar o Evangelho para o meu irmão, é de falar com uma pessoa que às vezes estou com mágoa no meu coração, e falar de assuntos que eu não gosto, e é um assunto que eu não gosto, é falar de coisa monetária, é falar de dinheiro. Mas eu me sinto nesse instante, irmão, conclamado hoje, nessa noite, vendo esse auditório que está aqui, pela graça do Senhor, tem 3 pessoas aqui que estão lutando entre si há várias semanas, vários dias, na questão do dízimo. Irmãos, o dízimo não é uma obrigação, você não faz por obrigação. O dízimo é uma graça, é uma bênção que você recebe. Então, esses irmãos que estão aqui hoje, que eu tenho certeza que estão com esse pensamento, mas eu não tenho participado. O pastor está falando, começamos o ano, tem um monte de despesa. Faça esse desafio para você. E é isso que está te enfrentando. Faça. Nós vamos inaugurar as novas salas. Tá? E como é que nós vamos pagar isso? Eu sou síndico lá do meu prédio, hoje eu voltei, a primeira coisa que eu recebi, um envelope que eu olhei assim e já vi, era uma taxa de condomínio vencida. Só de olhar a gente já sente, meu Deus, esse cara está me devolvendo a taxa, algum problema é sério, é. E tinha um bilhetinho assim, não pude pagar porque os bancos estavam em greve. Mas a mensagem que está ali não é essa, a mensagem que está ali diz assim, me dê um novo boleto sem juros e sem correção monetária. E eu fico pensando, irmãos, assim como são os problemas nossos da igreja, os nossos compromissos que nós temos. Né? Você já pensou hoje, os pastores não tivessem vindo hoje? Né? Ou os diáconos tivessem vindo, nós tivéssemos vindo. Será que os querubins que estão louvando a Deus, é carnaval, mas é férias, não vou fazer isso. Então, eu queria conclamar nós, membros da igreja, que participamos, que tenhamos uma oração especial hoje, nos próximos dias. Vamos pedir a Deus, que é só Ele que nos faz, não somos por nós, que Ele haja na nossa vida e que esse ano nossa igreja tenha bênçãos maravilhosas, como tem tido os desafios que têm sido respondidos. Mas esses 3 irmãos que estão aqui hoje, não sei se são 3 homens, 3 mulheres, ou são intercalados, mas eu sei que o Espírito Santo quer falar com você. Enquanto nós cantamos o hino 62, né? Vamos a fazer as nossas entregas, os nossos irmãos diáconos podem fazer, e depois convido as crianças para virem à frente para a gente fazer oração.
agradeço, ó Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço, pelo amor e todas as perigos, e outras bênçãos que eu mereço. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Oremos. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, como é maravilhoso sentir o Teu amor, sentir a Tua presença na nossa vida. Pai, como queremos nos consagrar cada vez mais nas Tuas mãos. Todos nós que aqui estamos, Senhor, e aqueles que estão ausentes em viagem, nos seus lares, muitos que estão em seus leitos de dores. Pai, especialmente agora te peço pelas crianças, te peço pelos jovens, te peço por todos aqui da nossa igreja que estão examinando a Tua palavra, por todos que têm ensinado, por pastores, professores, mas em especial, Pai, coloco nesse instante, Deus, desse número que revelaste ao meu coração, essas 3 pessoas que estão precisando da Tua graça e do Teu Espírito Santo, e muitos outros, Senhor, que possamos ter sempre a Tua graça infinita nas nossas vidas, sabendo, Senhor, que participar da Tua obra é uma obra total, Senhor, que Cristo nos salvou por parte, Senhor, e deixou o nosso bolso de fora, ou deixou a nossa parte financeira de fora, nos salvou completamente, Senhor, e assim queremos nos entregar, e a Tua obra, que Tu abençoe, Senhor, todas as finanças dessa igreja, da Tua obra, abençoa os missionários, Pai, e derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, e nos guarde, e agora prepara Teu servo, que vai falar da Tua palavra, que seja o Espírito Santo que fale, Senhor, e que o Espírito Santo também nos faça entender. É que pedimos, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a sua preciosa atenção para a leitura bíblica no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, os versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Sentados como nos achamos, mas a uma só voz vamos proceder à leitura bíblica. Leamos todos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é pão para alimentar a nossa alma, é luz para iluminar o nosso caminho, é água para tirar a nossa sequidão. E nós pedimos nesta hora que ela venha ao encontro da nossa necessidade particular, familiar, eclesial, mas acima de tudo, ela possa glorificar ao Senhor. Por intermédio da meditação nela, queremos conhecer-te mais e mais, descobrir quem é o Deus a quem servimos, conhecê-lo na intimidade e abstrairmos deste relacionamento, desta comunhão, o crescimento espiritual de que necessitamos. Por isso, ó Deus, seja glorificado o Teu nome. Dá-nos a instrução pela mediação do Teu Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vendo as multidões, se há uma coisa que nós podemos ver nesses dias, são multidões. Como é que cabe tanta gente num lugar só? A lei da física de que só cabe um corpo ao mesmo tempo no mesmo lugar tenta ser quebrada a cada avenida, a cada beco, nas grandes cidades do Brasil. É gente para não botar defeito. Gente de todas as raças, de todos os propósitos, de todas as expressões. Gente que se imiscui no meio da multidão e forma
uma grande massa. A multidão já começa nas saídas das cidades, ainda antes do final de semana, com a desculpa de aproveitar o feriado, fugir da correria da cidade, e as pessoas então se aglomeram nas estradas e aquilo vai afunilando até chegar ao nosso tão vasto litoral de mais de 8.000 quilômetros. É multidão, é multidão, é multidão. As multidões frequentaram muito o ministério de Jesus. Não foi apenas o Senhor Jesus que atraiu multidões, muitos outros profetas, muitos outros intelectuais dos tempos antigos também eram capazes de poder atrair grupos de pessoas. Mas, inegavelmente, o ministério do Senhor Jesus foi marcado por esta característica. Jesus tinha um poder de atração, uma capacidade de imantar as pessoas muito forte. E ele, então, quebrava paradigmas, de tal sorte que o acompanhavam os simples, as pessoas indoutas, incultas, mas também os intelectuais, os absolutamente desvinculados da religião e os muito religiosos, nem que fosse para se aperceber de algum senão da palavra de Jesus, até para acusá-lo, até para terem do que argumentar quando da acusação perante o Senhor. E assim é que uma pesquisa interessante na Bíblia poderia nos revelar, especialmente nos evangelhos, evidentemente, como é que foi o trato de Jesus com as multidões, que características tinham estas multidões, como é que nós podemos aplicar isso à nossa realidade. E eu vou tentar fazer um pouquinho disso hoje. As multidões que nós vemos esses dias, em razão dos festejos do carnaval, tão bem delineados hoje pela manhã na mensagem do reverendo Carlos Orlandi, com certeza não estão indo atrás de Jesus. Provavelmente estão indo atrás da sua própria sensualidade, dos seus pecados mais ocultos, estão indo atrás de uma diversão barata que depois pode ficar muito cara. Indiscutivelmente não se pode imaginar que estas multidões estejam se aglomerando, formando seus blocos, se consolidando em determinados lugares com objetivos espirituais. Mas eu creio que estas multidões que nós nos deparamos aqui nos evangelhos, que talvez nos revelassem também a ideia de motivos espirituais, elas não diferem das multidões de hoje. Nós não devemos nos equivocar. Essas multidões foram atrás de Jesus. Será que foram por motivos sinceros? Foram porque queriam realmente conhecer a Jesus? A multidão acompanhou Jesus e foi brindada por serem espectadores da primeira vista do grande milagre da multiplicação de pães e peixes. Algumas semanas na frente, nós vamos ter oportunidade na quinta-feira de meditar um pouquinho mais nisso, porque é um dos sinais registrados por João. Mas ato contínuo, esta multidão acompanhou Jesus no dia seguinte, e ao encontrarem Jesus, disseram: quando é que o senhor chegou aqui? O senhor não nos avisou que vinha? E Jesus disse: vocês vieram aqui não por minha causa, vocês vieram aqui porque se enfastiaram de pães e peixes e acham que a coisa vai ser assim daqui para frente. Não precisa mais trabalhar, não precisa mais cozinhar, não precisa mais se preocupar com o comum da vida, agora é só ficar seguindo o mestre. Jesus denunciou a motivação daquela multidão, de tal sorte que eu posso, com a licença da reflexão que fazemos desta noite, comparar as multidões do passado com as multidões de hoje mesmo, propriamente, que merecem o mesmo tratamento do Senhor Jesus. Então, indo ao texto bíblico que nós lemos, que é, por assim dizer, o encerramento de uma fase do ministério de Cristo em que aparentemente ele está um tanto solitário. Os capítulos 8 e 9, que seguem ao Sermão do Monte, mostram uma agenda muito intensa de Jesus. Jesus cura leproso, Jesus cura o criado do centurião, cura até a sogra de Pedro. Aliás, dizem que foi por isso que Pedro negou lá, já no Calvário. Muitas outras curas. Jesus é acompanhado de algumas pessoas que querem segui-lo, e Jesus nos coloca à prova. Jesus mostra sinais na natureza. A agenda muito intensa, de tal sorte que quando fechamos este capítulo 9, há até uma sugestão de oração da parte de Jesus. Vocês precisam pedir
mais gente para ajudar, mais gente para trabalhar. E neste fecho, nós descobrimos algumas lições importantes, como é que Jesus cuidou das multidões. A primeira lição que eu quero tirar para os irmãos é que Jesus mostrou um vívido interesse pelas multidões. Ele não as negou, ele não as renunciou, ele não as colocou como algo que fosse uma excrescência, algo que não fosse importante. Sublinha esta expressão no versículo 36, vendo ele as multidões. É uma coisa que, confesso a você, eu gosto de nem ver. Eu não me pareço com Jesus nesse aspecto. Se tem muita gente aqui, eu vou para um lugar que tem menos gente ali. Prefiro mesmo nos passeios pelo litoral brasileiro, procurar aqueles cantinhos que tem menos gente. Talvez você se pareça um pouco comigo, né? Gosta da tranquilidade, da paz. Não quero nem ver aglomerado de gente. Se acontece um incidente, algum evento no meio da cidade que junta a gente, eu passo assim de longe. Não gosto de me imiscuir nestas situações. Mas Jesus mostrou um interesse muito profundo, muito vivo, muito determinado pelas multidões. Ele não fechou os olhos para a multidão. E isso me toca profundamente. Porque em que medida eu, a igreja, nós, como povo de Deus, muitas vezes não renunciamos à multidão. Negamos o seu valor e a sua importância. Nos distanciamos. Guardamos uma margem de segurança para não termos envolvimento. Tapamos os olhos àqueles que precisam de nós, aqueles que padecem a ausência da graça de Deus. Jesus pôs os olhos nas multidões. Jesus não se sentiu ofegante, sobrecarregado, não se escusou de tratá-las. No episódio que eu referi acerca da multiplicação de pães e peixes, ele acontece logo na sequência do retorno de um trabalho ministerial dos discípulos, e eles voltam. O texto diz que eles não tinham nem tempo para comer, fazer as refeições, dormir, e assim que eles se achegam, logo vem a demanda de uma multidão, e Jesus diz: não dá tempo de descansar, nós não temos nem sequer desculpa para dizer, estamos cansados, estamos cheios de compromisso, há coisas mais importantes para fazer. Nós precisamos ter esta capacidade de nos envolver mais, de não renunciarmos ao projeto missionário que o Senhor tem para nós, de não fazermos vista grossa àqueles que estão ao nosso redor. E quando nós nos referimos a uma multidão, quanto é uma multidão? Necessariamente não precisam ser miríades, às vezes um aglomerado de gente, às vezes um punhado de gente, que nós não podemos dar de ombros e dizer não temos nada a ver com isso. O mesmo vívido interesse do Senhor Jesus por grupos de pessoas, menor, médio, maior, enorme, deve tocar o nosso coração. Você talvez, no meio do descanso, do relax aí desses dias, mas televisão ligada, você vê o desfile, vê o balanço das pessoas, e sabe, seja um motivo de oração. Pensar: Deus tem misericórdia desta gente. Essa misericórdia desta gente que está se desgastando fisicamente, porque, convenhamos, ficar pulando, saltando, dia e noite, quase uma semana, para o corpo não faz bem. Esta gente que está estragando a sua alma, está tornando mais apodrecido aquilo que já está corroído e corrompido, mostrando não a nossa indiferença, não até a nossa indignação, e estamos indignados com isso, mas o nosso coração colocado para com aqueles que também são alvos do vívido interesse do Senhor Jesus. Então, a primeira lição que nós tiramos acerca de como Jesus lidou com as multidões, ele revelou um interesse muito claro, não tapou os olhos para a necessidade, ele viu as multidões. Mas a segunda lição que nós extraímos desta passagem é que, para e passo ao seu interesse muito intenso pelas multidões,
Jesus revelou um amor compassivo, um amor cheio de compaixão. Amor é um dos temas que figura nas músicas carnavalescas, como de resto nas músicas populares, no romantismo, mesmo dos mais antigos aos mais novos, sempre há alguma coisa que revele o amor. Mas será que nós podemos encontrar nestas melodias, nestas mensagens, nestas realidades da nossa cultura, o amor compassivo? O amor que foi capaz de levar Jesus à cruz, o amor que pregou com os cravos as mãos e os pés do Senhor Jesus no madeiro. Isto é amor compassivo, isto é amor misericordioso, isto é amor cheio de compaixão. E o texto bíblico descreve no versículo 36 que tão logo Jesus pôs os olhos da multidão, portanto não foi indiferente a ela, ele se compadeceu delas. E a razão é esta, porque elas estavam aflitas, exaustas, ovelhas que não tinham pastor. 3 realidades que motivaram a compaixão de Jesus: gente aflita, gente exausta, gente desnorteada. O pastor dá o norte, o pastor dá a diretriz, o pastor vai na frente, com a sua voz convoca as ovelhas ouvem a voz do pastor, distinguem quem é o pastor delas. Semana ali é um comentário sobre o Salmo 23, muito interessante, em que o autor nos faz ver que os rebanhos pastoris eram acompanhados por muitos pastores, não era um único pastor, era um grupo considerável, cada pastor tinha um grupo de ovelhas, mas cada ovelha sabia quem era o seu pastor. E quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele diz, quando ele fala, eu vou atrás dele, quando o outro fala, eu não vou. A voz de um outro pastor, de um suposto pastor, de um pseudo pastor, aquela ovelha sabia distinguir, não é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas o Senhor Jesus pôs os olhos sobre aquela multidão e divisou nelas gente que padecia de aflição. Você já esteve aflito? O que é a aflição? Senão aquele sentimento da alma, aquela realidade do profundo coração em que nos sentimos comprimidos, sentimos-nos achatados. Os salmos usam muito a expressão angústia, e a palavra ali traduzida por angústia dá a ideia de uma pressão sobre o ser, uma pressão sobre o corpo, estamos sendo achatados. A aflição se revela exatamente por isso. A gente vai ficando sem espaço, a gente vai ficando sem tamanho, e uma multidão serve para isso, para espremer, né? A gente não sabe mais que canto a gente vai, porque a gente vai no rumo da multidão, não há como escapar disso. Ainda estamos vivendo intensamente a tragédia, a tristeza que se abateu no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que é uma pequena multidão, podemos chamar assim, de pessoas que estavam naquele baile e que vieram a perder a vida, e alguns estão entre a morte e a vida. Não tinha espaço, a fumaça parece que se tornou concreta, era de realmente poder tangenciá-la, não tinha espaço. A aflição daquela gente, não tendo por onde respirar. E mesmo longe de um incêndio que possa provocar a combustão e a fumaça, alguns de nós às vezes parece que não conseguimos nem respirar, tamanha a aflição. Precisamos da compaixão de Cristo, precisamos do amor compassivo do Senhor, que vem descomprimir, que vem tirar a pressão, que vem fazer-nos mais soltos, que nos dá alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos.
Interessante que algumas versões traduzem cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos. Opressão, aflição. Mas a multidão não apenas se mostrava aflita, mas exausta, cansada, exaurida, sem forças, absolutamente entregue. E é impressionante como nós vivemos dias como este. O ano só está começando. O pastor desejou feliz ano novo para você agora há pouco, já que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. E alguns de nós já mostram exaustão. Faltam-nos força. Por quê? Não estamos nos alimentando direito, estamos enfermos do corpo, estamos com agenda muito carregada de trabalho. Talvez, mas não necessariamente, porque essa exaustão é da alma. A alma está sobrecarregada, talvez até de quinquilharias que nós lotamos para preencher o nosso tempo e não necessariamente para desenvolver valores e princípios que Deus nos dotou, nos capacitou. Aliás, é isso mesmo, né? A geração de hoje está querendo encher a sua agenda, né? Não consegue ficar um tempo sem ter o que fazer, que seria próprio para meditar um pouco, ler, orar, né? Pensar um pouco na vida. Não, nós temos que estar agitados. Resultado? Exaustão. Que o corpo somatiza, né? As angústias da alma, as aflições do coração começam a pipocar no nosso corpo. Você pega um diagnóstico médico, o médico diz: você está maravilhoso, seu colesterol está 10, seu triglicerídeo está beleza, o seu açúcar, como é que é? Glicemia está 10. Eu estou lendo o meu exame desta semana, viu, gente? É o que eu fiz esses dias, né? O seu teste de esforço, excelente. Tirei excelente no teste de esforço, viu? Bem feito para você que não está fazendo a caminhada como eu estou fazendo, né? Mas eu estou cansado, doutor. Eu estou exausto, doutor. E o médico, se não for crente, que se for crente ele já vai dizer de cara. Ele vai dizer para você: olha, seu problema é espiritual. Mas se ele não for crente, eu, se fosse você, procurava um pastor, um padre, um religioso. Deve ser um problema religioso, não vou entrar nesse mérito, mas deve ser. Ultimamente a gente está chegando a essa conclusão. Multidão que estava aflita, que estava exausta. Gente que está aflita e está exausta, só o amor compassivo de Jesus. E a terceira razão: ovelhas desnorteadas. Gente que não sabe para onde ir. Gente que por isso mesmo vai para qualquer lugar. Gente que não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E há pessoas que continuam insistindo naquela frase, diz: todos os caminhos levam até Deus. Não levam, não levam. Eu posso até admitir que há caminhos tortuosos, penosos, difíceis, que nos levam até Jesus, que de alguma forma vão nos fazer deparar-nos com Jesus, mas só Jesus nos leva ao Pai, só Jesus nos leva à salvação, só Jesus nos dá a vida eterna. Mas o trato de Jesus com a multidão, o trato de Jesus com você e comigo é este: Ele tem um interesse vivo em nós, e Ele tem um amor compassivo para conosco. Mas eu quero agregar a este pensamento que vamos desenvolvendo até agora, ainda uma terceira característica da forma como Deus tratou a multidão. A multidão é muita gente, grupo é grupo. No entanto, o trato que Jesus propõe é um trato extremamente pessoal, personalizado. É por isso que o Senhor Jesus, diante deste quadro, Ele propõe e desafia os discípulos a fazerem um grande concerto de oração, a empreenderem uma jornada de oração, a fazerem vigílias de oração sobre um tema: rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Era necessário levantar mais gente para cuidar de tanta gente, por causa do cuidado, do zelo pessoal. O Senhor Jesus teve muitos momentos particulares com pessoas.
No momento de curas, a mulher hemorrágica, que há 12 anos padecia desse sangramento impressionante, essa menstruação crônica que não cessava nunca, o paralítico que há 38 anos ficara nesta condição, ali à beira do tanque Betesda. Nós podemos aqui pensar em pessoas que ora sabemos o nome, ora sabemos o problema, ora sabemos o tempo que ficou assim, mas o fato é que Jesus não pôde desfrutar de particular com todas as pessoas com quem esteve. Ninguém consegue. Roberto Carlos dizia: eu quero ter 1 milhão de amigos. Insanidade absoluta, né? Porque o sábio diz assim: há amigo mais chegado que um irmão. É melhor ter alguém mais próximo, né? Quase que um confessor, alguém com quem a gente abre o coração, se sente livre. Essa ideia de a gente ser de todo mundo ser de todos, não existe. Mas o trato pessoal de Deus para conosco, porque Deus não tem essas dificuldades que nós temos, se revela neste zelo de Jesus para com as multidões. Ele constatou: se nós pudermos aqui nos organizar melhor, distribuirmos melhor as tarefas, nós vamos poder cuidar melhor destas multidões. Sim, um trato individual. Deus conhece cada um de nós. Deus põe os olhos sobre as multidões, se compadece delas, mas não as trata massivamente, não as vê como um todo, senão cada uma das suas partes. Conhece-nos na nossa mais absoluta individualidade, sabe das nossas questões, da nossa história, dos nossos medos, das nossas ousadias, das nossas preocupações, inquietações. Conhece-nos como nem mesmo nós conhecemos. E esse trato se revelou aqui no cuidado, no zelo de Jesus. Um trato personalizado. Nesse ponto eu queria ter oportunidade de desafiar você a refletir sobre a sua realidade. Talvez o seu cônjuge não conhece você, o seu filho, seu pai, seus familiares mais chegados, seus companheiros de trabalho que o dia inteiro estão ao lado do seu lado, não sabem quem é você, nem você sabe quem você é, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe a essência do seu ser. E esse conhecimento de Deus é maravilhoso demais para conosco. O salmista revela isso no Salmo 139, já reconhecendo que o Senhor sabia dele desde o seu ventre materno. De um modo assombroso Deus se revelou a ele, e de tal maneira Deus o conhecia, que ele não podia ficar escondido de Deus em lugar nenhum. Se tomasse asas da alvorada e subisse às alturas, no profundo dos mares, até ali a mão do Senhor havia de alcançá-lo. Portanto, não devemos fugir desta intimidade, dessa comunhão com o Senhor, mas desfrutá-la, porque se temos um Deus que nos trata de uma maneira muito pessoal, por que razão olvidamos a sua bênção, olvidamos a sua comunhão, a sua intimidade? Vamos desfrutá-la, vamos aproveitá-la. 3 coisas nós observamos até aqui sobre o trato de Jesus com as multidões, que bem pode se revelar na nossa realidade particular: um vívido interesse, um amor compassivo, cujas razões estão aí elencadas, um trato pessoal. Mas eu quero encerrar convidando você para vir comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, texto que eu já mencionei, porque ele nos traz um elemento muito importante. De novo, são multidões. Versículo 34. Ao desembarcar, Marcos 6,34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Isso nós já aprendemos lá em Mateus. Compadeceu-se deles. Isso também já foi motivo da nossa análise. Talvez, da mesma sorte, Jesus os viu como aflitos, exaustos e sem pastor. E aqui ele repete isso, porque eram ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus não vê a multidão como uma massa de manobra.
como um segmento que ele poderia manipular, como fazem muitos políticos, como fazem muitos religiosos, como se aproveitam da boa-fé das pessoas, ou dos seus interesses escusos, para levá-las ora para um lado, ora para o outro, a fim de alcançar os seus objetivos. Jesus jamais se prevaleceu desses expedientes, mas tendo em mente aqueles segmentos consideráveis de pessoas, ele não perdeu a oportunidade de ministrar-lhes, de ensinar-lhes, até porque este era o ministério do Senhor Jesus, fazer discípulos. E esse foi o legado que ele nos deixou. A grande comissão que temos avaliado nestes dias, dentro da nossa temática geral, e a temática bimestral é a comunidade discipuladora, a grande comissão é esta: ide fazer discípulos. E aqueles primeiros discípulos tinham que fazer outros discípulos, e assim sucessivamente, e nós somos tanto discípulos, ao mesmo tempo que somos discipuladores. E o discipulado implica no ensino, o discipulado implica na transmissão de valores, o discipulado implica no conhecimento de princípios da palavra de Deus. O discipulado nos leva a penetrar as Escrituras, a aprender a palavra de Deus e a vivê-la. E por isso Jesus não apenas olhou para a multidão e disse: bom, é mais um grupo para impressionar as autoridades, e entenderem que eu sou quem eu sou, que eu sou o Rei dos Reis, que eu sou o Senhor dos Senhores. Não. Jesus não olhou para as multidões e correu a sedução e a tentação ao seu coração de conduzir as multidões para onde bem lhe viesse à mente. Ele não perdeu a oportunidade de ensinar. E o ensino foi de tal sorte que eles passaram um tempo tão prolongado sob a batuta do mestre, sobre os ensinos do Senhor Jesus, que no final do dia o Senhor Jesus percebeu que eles não tinham alimentos, e ali realizou o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mesmo que os discípulos dissessem: olha, manda eles embora porque a gente não tem o que comer. Mas até isso foi oportuno, porque Jesus não manipulou a multidão, ele a ensinou. Ainda vamos continuar mais 2 ou até 3 dias nesse bum-tic-bum-tic-bum, né? Que é o balanço do carnaval. E quem sabe até ficando indignados e pensando no caudal de dinheiro que o governo gasta para iludir as multidões, para se prevalecer na busca de votos. Eu queria desafiá-lo a ter uma atitude diferente. Nós já começamos com o expediente de orar para que mais trabalhadores se levantem nesta seara tão imensa. Eles ainda são poucos para atender as multidões, mas vamos orar pelas multidões, vamos nos compadecer das multidões, vamos reconhecer que elas não nos enganam, elas são uma massa de aflitos, de exaustos, de gente desnorteada, e vamos empreender ações concretas na direção de fazer a diferença. Você pode fazer muita diferença ali onde você está hoje, estará hoje, com a sua vizinhança, amanhã, no seu expediente de trabalho, ensinando a palavra de Deus, comunicando o Evangelho, anunciando que só há um caminho, o Senhor Jesus. E quem sabe a gente possa contribuir muito mais para o progresso desta nação, para a evangelização mundial, com expedientes tão pequeninos, com coisas que passariam despercebidas, mas que fazem parte do ritmo do Senhor Jesus, que fazem parte da maneira como o Senhor Jesus tratou as multidões, e nós não poderemos tratá-las de forma diferente. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos nos comprometer, vamos assumir realmente a nossa missão discipular. Senhor Jesus, ouve a nossa voz de oração, quando podemos aqui pedir primeiro misericórdia sobre a nossa gente, sobre a nossa nação, nesses dias em que a pecaminosidade graça tão fortemente, traz indignação ao nosso coração, mas move-nos agora, Senhor, de maneira mais objetiva, positiva, pronta a termos a mesma atitude do Senhor Jesus.
termos compaixão, misericórdia e uma ação concreta para a disseminação da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 110. 110A. Crer e observar. Fiquemos em pé. Em Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, tu sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito sejam convosco hoje e sempre. Amém. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Se você leu aqui no boletim, se não vai ler depois, domingo que vem nós voltamos com o nosso gostoso cafezinho. Hoje ainda não tem, é o último do recesso, e eu espero que domingo que vem, por ser o primeiro do ano, tenha um belo do banquete, como foi o último do ano passado. Então venha estar conosco também domingo que vem. Boa semana a todos, Deus nos abençoe.